pessoal, primeiro eu queria me apresentar, eu sou Humberto Moreto, sou um entusiasta aí desse meio automobilístico, tudo que tem motor me atrai. E hoje a gente teve a oportunidade de estar com uma pessoa especial aqui com a gente, o Anderson Dick. Então, queria agradecer essa presença sua aqui em Campo Grande, agradecer que você aceitou o nosso convite e também dizer que quando a gente soube que você viria, foi quando o embrião desse podcast aqui nasceu, sabe? Que legal. O embrião já existia, né? Mas quando a gente soube, o Dalmo falou, Humberto, cara, eu acho que essa vai ser uma excelente oportunidade pra gente começar com um nome de peso e obrigado por você ter aceito esse nosso convite. Então, o nosso podcast aqui vai iniciar agora. Se a gente tiver algum erro de gravação, algumas coisas assim, que nos perdoem, mas a gente vai corrigir e vai evoluir muito bem. E, a princípio, isso vai chamar Bcast. Uhum. B, primeiro, porque da Bunker Garage, do Dalmo, e segundo que B é meu apelido de infância. Então, minha família inteira, meus amigos de infância me conhecem por B, e a partir de agora, esse aqui é o nosso Bcast. Legal? Obrigado, é uma honra estar aí estreando no podcast. Eu acho que, como a gente também agradeceu o convite, né? Eu acho que eu fico feliz de estar podendo visitar, que nem eu te disse aquela vez, eu fico feliz de poder vir a Campo Grande. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de visitar as cidades, e especialmente aqui para mim. A última vez que eu vim faz quase 20 anos. Eu vim numa etapa da Pickup Race há 20 anos atrás praticamente, e quando a gente tem uma oportunidade de poder fazer isso, eu agradeço. Então, obrigado por... Fica barulho. O pessoal tá animado lá fora. Tá animado. Então, obrigado pelo convite e uma honra realmente estar participando aí pela primeira vez. Eu acho que esses podcasts, eles são importantes para a cultura automotiva, para a cultura, né, de formação. Cada vez mais as pessoas elas querem escutar alguma coisa sem ser uma propaganda, sem ser algo encenado, digamos assim. Sim. Então, assim, um bate-papo descontraído com pessoas aí que vão ter assuntos interessantes ou interesses, muito obrigado, interesses similares, eu acho que é muito legal, assim, pessoalmente eu curto bastante esse. Legal, bom demais. Bom, então pra gente começar, cara, eu não queria perguntar pra você como que surgiu a Fulltech, não queria perguntar nada disso, porque eu acho que você já falou isso inúmeras vezes, mas eu queria que você falasse um pouco de você, cara, quem é o Anderson, sim, sua família, o que interessa pra você. Cara, é interessante, eu realmente, normalmente a gente conta, eu me sinto contando a mesma história às vezes, né? É que nem quase aquele músico que tem uma música muito sucesso que tu tem que cantar aquela música, se todo mundo acha o máximo, mas de repente, sim, pra ele não é. Exatamente. Mas cara, pra quem é o Anderson, eu tenho 43 anos de idade, né? Como entusiasta automotivo, um cara que curte os carros, assim como provavelmente todo mundo que está aqui hoje também, e talvez a maioria que está assistindo também. A gente nasceu com alguma coisa diferente dos outros e por alguma razão o carro ativa assim a nossa memória afetiva, nos liga. Então tudo na minha vida foi ligado a essa paixão, foi ligado a essa conexão com os carros, né? Sem entender muito, eu até, digamos assim, da minha infância, a ligação com, por exemplo, assim, revista 4 rodas ou com carros originais, depois do meu primeiro carro, e assim foi indo. Todos eles tiveram uma conexão, uma memória, né? Eu acho que agora, quando passa dos 40, assim, pelo menos para a maioria de nós, começa a perceber que tu tem condições, às vezes, de conseguir ter de volta aquelas memórias afetivas. Então, eu até brinco, eu tenho um ditado que eu prefiro 10 carros de 30 mil do que um de 300. Isso me pegou, comprei meu primeiro de 30, falta 9 agora. Então, só que eu já tô no 20º agora, então já passou um pouquinho no limite. Mas em compensação não é o valor do carro, assim, não é o mais caro que dá. Às vezes é um carro mais simples, me atrai, me deixa, digamos assim, motivado, vontade de andar, né? Então eu acho que assim, eu sou um cara totalmente entusiasta. Eu até brinco assim, minha esposa, quando a gente vai num evento, assim, alguma festa, algum encontro de pessoas normais, assim, que não são ligadas a carros, assim, eu me sinto quase deslocado, porque se ninguém vem falar comigo de carro, assim, eu reduzo um pouco o meu leque de assuntos, né? Obviamente, depois vai ficando mais velho, tu acaba tendo mais experiência, né? E o fato de eu ser estrangeiro morando nos Estados Unidos, o americano, ele acaba não tendo tanta experiência de vida. Eu acho que quando a maioria das pessoas que viajam mais, assim, eles acabam ficando muito focados nos Estados Unidos. Então, muitas vezes meu círculo de amigos, quando eu não estou falando de carro, eu acabo falando assim de negócios, de empreendedorismo,
de saúde, assim, é uma coisa que o cara começa a cuidar mais depois também de certa idade, né? Eu brinco dos banhos gelados. Esse é um assunto que a gente ia chegar. Então, ou seja, eu tenho bastante... o cara começa a ter algumas valores, assim, que vão mudando. E eu acho que quando tu percebe também sobre isso de família, né? Eu tenho 3 filhos, então a gente entende a importância do pai, entende a importância, né, do que a gente pode exercer sobre a formação deles, né, tanto de caráter quanto de foco e esse tipo de coisa. Sim, então, legal. Digamos, de uma maneira geral, assim, eu sou isso, um pai de 3 filhos que gosta muito de carro e mora fora e tenta fazer tudo ao mesmo tempo. É isso aí, cara, é isso aí, muito bom. Cara, falando sobre filhos, né, eu também tenho 3 filhos e hoje, inclusive, a gente tava conversando. Cara, como que é essa história aí pô, você construiu um baita negócio pra você, que você se dedicou pra aquilo, uma coisa que você gosta, que veio lá de um insight que você teve na universidade, mas sempre muito ligado àquilo que é a sua paixão, que é o automóvel e tudo mais. Como que você, como pessoa, pensa em construir isso dentro da cabeça dos seus filhos, assim, cara? Como que é passar esse negócio pra eles? O que você acha sobre isso? Cara, assim, cara? Eu acho que assim, hoje já é mais claro pra gente, como pais, do que era pro meu pai, por exemplo. Meu pai queria muito que eu fosse arquiteto e que eu fosse tocar o negócio imobiliário dele. Tanto que eu cheguei a fazer vestibular para arquitetura e para engenharia elétrica. Deus me mandou passar no de engenharia elétrica. Mas talvez eu teria tido sucesso também, entendeu? Vai saber. Só que eu tento ser o mínimo incisivo, assim, no sentido de forçar qualquer coisa dos meus filhos, né? E o que eu percebo, uma coisa que eu percebo dos meus filhos pontualmente, nenhum deles é muito ligado a carro. E eu acho que tem um pouco a ver, assim, pela abundância exagerada, assim, de contato que eles tiveram na infância. Então, para eles, ver um carro, assim, era tudo normal, assim, não tinha conectado. Então, os amiguinhos, quando chegavam em casa, que ficavam, meu Deus, caramba, que carro é esse? Como assim? E queriam ver. Mas para eles era normal. Então, e a outro aspecto é o seguinte, não existe... eu acho que empresário que construiu um negócio que não prejudicou um pouco do tempo de família, né? Com certeza. Assim, aquela história do balanço ideal não existe, né? Sim. Tipo assim, então, eu viajei muito, eu trabalhei muito, assim, por 20 anos, pelo menos, assim, da minha carreira. E inclusive, agora eu tô aqui viajando também, de certa maneira, trabalho. E eu fico longe da família. Então, assim, pros meus filhos, talvez o que eles viam, o que tirava o pai de casa os carros, ou a família, entendeu? Então, talvez tenha um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos eu consegui balancear melhor isso, sabe? Legal. Acho que hoje eu tenho uma estrutura de empresa já que me permite ser menos operacional. E eu tenho felicidade de ter conseguido ter sócios e funcionários, assim, pessoas que possam tocar a parte da operação, eu digo a parte chata. Sim. E eu consigo dar um pouco mais de flexibilidade para ficar com a família, para também conseguir fazer juntos, conseguir gerenciar um pouco melhor esse balanço. Então, o que eu vejo agora nos meus filhos é o seguinte, também tem um fator personalidade, né? Tem o do meio lá, por exemplo, é o mais... tem um TDAH forte, assim, tem várias... tem um hiperfoco, assim, absurdo, assim. Até... já investigamos várias vezes, assim, questão de autismo, de possibilidade de espectro autista, porque o hiperfoco dele, várias características, assim, mas independente de ser diagnosticado ou não, ele tem essas características, assim, que a gente conhece bem, assim, que são, quando bota uma coisa na cabeça, ele vai lá ele quer fazer e faz. Com 9 anos de idade, eu tive que ensinar ele a dirigir um carro manual esses dias. que ele queria aprender, e ele botou na cabeça que ele vai ser piloto de Fórmula 1, e ele vai e aprende e se liga. Já o meu mais velho gosta de futebol. Tipo assim, é um valor um pouco diferente, sabe? E o mais novo ainda não deu pra saber muito bem ainda, assim, o que é cada um. Então é difícil prever o que vai acontecer, sabe? Sim. Como empresário, a gente constrói a empresa para não depender de sucessão, né? Assim, sim. A empresa ela precisa andar independente de quem quer que toque ela, né? Se eu me ausentar, a empresa tem que ter como andar. Felizmente, eu acho que hoje a empresa ela não depende de ser um negócio familiar. Então, se eles vierem a se interessar em trabalhar, eles não têm que batalhar para isso. Não vai ter uma cadeira lá para eles só porque eles são meu filho. Legal. Eu achei interessante o que você falou, porque quando eu era
mais jovem, criança talvez, a gente sempre ouvia falar, não, fulano pô, é piloto hoje porque, pô, viveu sempre na oficina do pai, sempre viu o pai correr e tal. E é engraçado como isso é diferente para os nossos filhos hoje, né? A gente vinha conversando hoje para cá, e como é diferente quando uma criança tem muito acesso a alguma coisa e ela perde o foco naquilo, né? Talvez hoje a internet ou todos os acessos que as crianças têm acaba dificultando um pouco isso. Mas é uma dificuldade que eu sinto, né? Então, hoje meu filho estava aqui embaixo andando de bicicleta e tudo mais, e eu sou apaixonado por motor, mas muito mais por moto, né? E ele não gosta, cara, de moto. O negócio dele é carro. E teve um episódio, vou contar um negócio legal. Teve um episódio que a gente passava na frente de uma garagem de carro de Campo Grande, tem uns carros legais, assim, e a gente parou na frente um dia, ele olhou pro lado e começou a chorar, assim. E chorou, eu falei, cara, o que foi, filho? O que aconteceu? Ele falou, papai, eu quero aquele carro pra mim. Eu falei, que carro? Aquele azul. Era um Corvette azul. Aí eu falei, bom, pelo menos ele gosta do que presta. Mas legal falar sobre isso. E um outro ponto que você tocou, que é muito interessante pra gente, principalmente pra eu, que hoje eu trabalho no agronegócio, e é o tema de sucessão, é uma coisa muito forte relacionada a isso. E quando você diz que uma empresa ela precisa ser criada para que ela funcione sem a presença do dono, e que a sucessão nesse negócio ela é muito diferente de uma fazenda. Uma fazenda ainda continua sendo uma sucessão muito familiar, né? Isso, como você se preparou para isso? Na verdade, todo mundo tem que ser substituível, né? Então, obviamente, quanto maior o negócio, mais pessoas trabalhando tem, mais isso fica, de certa maneira, possível, né? Porque, teoricamente, hoje, todos os meus atributos, assim, eles acabam... Eu tenho diretores de P&D, diretor de industrial, tem um CEO da empresa no Brasil, que é meu sócio. Então, assim, hoje a operação, ela é independente, assim. É óbvio que o fundador, ele sempre vai ter um quê diferente, assim, de ideia, e a mesma razão pelo qual ele construiu um negócio, normalmente, ele também é um fator de crescimento desse negócio, mas tu tem que construir a cultura na empresa de pessoas que possam te substituir, tem que ter pessoas que pensem como tu, tem que ter pessoas que pensem melhor do que tu. Isso aí envolve competição, às vezes até. Tem muitas pessoas que normalmente elas não constroem sucessão, ou a possibilidade de sucessão, porque elas não conseguem contratar pessoas que intimidem ela, no sentido de talvez fazer melhor o que ela faz, ou elas mantêm muito controle. E é um desafio natural, assim, a gente quando, né, normalmente uma pessoa que construiu algum negócio e acredita que realmente está fazendo sempre o certo e o melhor, mas vai ter inúmeras maneiras de fazer o mesmo negócio de maneiras diferentes. Então, assim, trazer uma pessoa de fora que de repente vai fazer de uma maneira diferente deixa desconfortável. Então, assim, descentralizar é importante confiar nas pessoas, assim, entender que existe mais de uma maneira de fazer, sabe, deixar errar, sabe, também. Então, eu acho que esse foi um dos pontos, assim, de construir uma empresa com possibilidade de sucessão, sabe? Legal. Você se considera, assim, desde que você estudava, você é uma pessoa dedicada a construir um negócio ou não? Não é tão claro quando a gente é adolescente, né? Eu acho que, assim, é mais fácil depois tu olhar pra trás e dizer assim. Então, eu acho que ninguém chega na adolescência, assim, e se sente confiante de que vai construir alguma coisa, assim. Porque você não construiu nada, e até tem uma maneira de entender que é o seguinte: até que tu construa e tu faça alguma coisa, tu só é um louco que tá tentando, entendeu? Exatamente. Então depois que tu fez, tu é um gênio. Então é fácil as pessoas, assim, pegar e dizer, o cara fez, ele é um gênio. Sim. Mas eu mesmo, assim, né, aquela história que eu já contei mais vezes, assim, eu falhei, de certa maneira eu quebrei 3 vezes nos Estados Unidos tentando abrir empresa lá. Se eu tivesse desistido na terceira, ia ser só um idiota que falhou. Sim. Então... Mas como eu tentei a quarta, deu certo. Mas aí tu vai dizer assim, a diferença entre os dois, cara, é a mesma pessoa. Sim. Então, e às vezes tem coisas na vida que tu não tem controle, né? E acontecem, às vezes tem coisas que são sorte também, que tu também não tem controle e acontece. Então, é difícil prever. Eu acho que provavelmente o que tu tem que observar mais uma pessoa que talvez vai construir alguma coisa assim,
é quem tem persistência e sabe lidar, assim, com desafios, assim, com pressão. Normalmente, acho que essa é uma das principais habilidades, assim, porque o cara pode ser muito inteligente, ele pode ser, mas se ele não souber lidar com pressão e não souber lidar com frustração, ele provavelmente ele vai desistir, assim, numa fase inicial já. Então, talvez essas sejam as características que, quando tu consegue identificar ou fortalecer nas adolescentes, que vai levar a algo assim. Legal. Quando você fala, fica muito claro pra gente, porque parece que a gente vê a vida de outras pessoas acontecendo, assim, e é difícil a gente pensar normalmente na nossa, né? Mas muito legal. A gente tem um carinho pela sua pessoa, mesmo sem te conhecer. Então, normalmente você é uma pessoa muito carismática. Acho que eu tava falando com o Fábio agora há pouco ali embaixo e falou, cara, o lasanheiro ele se conhece de longe, né? Você encostou, você já sabe quem é e tudo mais. Então, isso é uma coisa muito legal pra gente. Mas uma das coisas que eu sinto orgulho, olha que coisa doida. Eu sinto orgulho por saber que você é um brasileiro que saiu daqui e levou para os Estados Unidos uma coisa que os caras são bons pra cacete, entende? Até nem sei se posso falar essa palavra, mas agora eu já falei. Mas que os caras são bons demais, entende? E você teve essa perseverança lá, essa resiliência, talvez, e conseguiu criar esse seu negócio todo lá, e isso reforçou muito a sua empresa. E eu lembro a primeira vez que eu vi a marca no Corridas Proibidas, né? O tanto que eu vibrei com aquilo e eu nem te conhecia, né? Eu falei, cara, pô, é o Brasil e tal. E você acha que as pessoas enxergam a gente assim lá fora, cara? Eles acham que o brasileiro, assim, tem um potencial pra isso, ou ainda a gente tem muito preconceito sobre isso? Cara, eu tenho uma opinião sobre estrangeiros, que é o seguinte. Em primeiro momento, o fato de não saber falar o idioma deles naturalmente, sem sotaque, faz com que eles te considerem quase, não digo um idiota, assim, mas assim, quase um inferior, assim, sabe? Mas é quase tradicional, assim, é que nem alguém parar do teu lado e tentar falar em português, assim. Tu até respeita, assim, pô, o cara tá tentando falar português, tá? Mas aí tu pega um cara um pouco mais arrogante, que é o americano, né? Porque todo mundo tem que falar inglês. Pra eles, o centro do universo é os Estados Unidos, né? Sim. Então tu pega uma pessoa não falando um inglês perfeito, eles meio que desdenham, não dão atenção, eles confundem isso com, de repente, inteligência, nível de inteligência, eles dificultam isso. Mas aí tem uma virada de chave que é difícil de entender quando acontece, que é o dia que isso vira um charme. Porque aí o que acontece? Se tu te destaca com sucesso e eles percebem que na verdade tu não era burro, tu só tá... É o contrário, assim, aí vira um charme. E aí tu pega assim, por exemplo, o homem mais rico do mundo, ele não é americano. Ele é sul-africano, Elon Musk, né? Aí tu pega assim, vários estrangeiros lá que falam com sotaque, aquilo vira um charme. Então assim, na verdade... não é o fato de ser estrangeiro, assim. E aí, quando eles entendem que o estrangeiro de sucesso tá fazendo sucesso lá, eles respeitam muito mais. Então, eu percebo o seguinte: eu me sinto hoje, por exemplo, mais reconhecido lá e admirado por americanos do que a maioria dos americanos, porque eles percebem... A palavra não é mediocridade no sentido de... assim, eles não... 95% dos americanos, eles não constroem algo muito fora da casa. Eles têm um empreguinho dele, eles ganham bem o suficiente para ter um carro zero. Sim. E vão construindo. Alguns deles constroem algum negócio. E mesmo os que constroem, a maioria deles é porque é muito fácil a economia, assim. Então, qualquer um que batalhar, trabalhar lá, tu vai abrir um negócio e vai ganhar bastante dinheiro. Então, é fácil ele ser americano, ter muito dinheiro. E uma coisa que eu percebo, assim, ter dinheiro nos Estados Unidos não é o fator mais importante. Eles respeitam, assim, eles têm um respeito muito grande por sucesso. O americano é, assim, muito ligado em sucesso. E sucesso não necessariamente tem relação com dinheiro, né? Então, assim, e aí entra um pouco também dos tempos modernos, assim, de reconhecimento público, de mídias sociais. Esse tipo de sucesso também agrada eles muito, assim. Então, tu pode pegar, assim, as próprias personalidades, assim, dos negócios nos últimos anos... Elon Musk, Steve Jobs, todos esses caras, o próprio Zuckerberg, todos esses caras, eles começaram a se expor, né? E isso mudou a visão deles, assim, porque no passado um cara muito rico era um cara muito isolado, assim, um cara que não se expunha, que não tinha vida pública, e eles começaram a perceber que
na verdade, parte do sucesso vem também de ser reconhecido. E a outra coisa é que uma pessoa que não se expõe, que não fala, que não tem uma vida pública, tu supõe que essa pessoa é arrogante, tu supõe que essa pessoa não é legal, assim, e normalmente não é o caso, né? Normalmente essa pessoa, ela só tem uma reserva, assim. Mas os americanos começaram a valorizar muito isso, tanto que as questões de exposição social e mídia social mudaram bastante a forma de viver lá, assim. Legal. Realmente parece que de uns anos pra cá a pessoa que não tá na mídia não aparece, parece que ela não tem sucesso nenhum, né? Realmente esse é o ponto, né? E o americano realmente tem esse negócio de valorizar alguém que por estar aparecendo bastante, ele parece que tem muito sucesso, né? Começa primeiro por aparecer e depois por ter o sucesso real. E tanto que também tem o oposto, né? Assim, tem um monte de gente que não tem dinheiro, ele tem fama, mas assim... não transformou isso em financeiro, né? Também não adianta muito, né? Então, assim, realmente eu acho que mudou muito a forma do americano, não do mundo inteiro, né? No Brasil também, né? De enxergar a forma de se expor, isso, o que é o sucesso, sabe? Porque também outra coisa que a gente percebe, assim, muitas vezes a gente conhece na vida pessoas que têm muito dinheiro, né? E quanto mais tu vive, mais tu percebe que a quantidade de dinheiro que tu tem, ela não é nada proporcional à tua felicidade, né? Satisfação, assim. Normalmente é quase o contrário, assim, porque as pessoas acabam tendo uma facilidade grande de poder adquirir coisas e elas acabam valorizando menos assim, o que elas têm, né? Então o maior desafio para uma pessoa, quanto mais dinheiro que tu tem, maior é o desafio de tu ser feliz, para falar a verdade, assim. É meio controverso, mas... É que, claro, uma pessoa que de repente vive na pobreza, essa história não conta, né? Mas a partir de um certo nível, assim, mais dinheiro do que aquilo vai só trazer dificuldade quase. Sim. Do que o resto. Então, e o americano, assim, é muito fácil ele passar do limite, sabe? Sim. Então... E quando você foi para os Estados Unidos, quantas pessoas você levou do Brasil? Foi o contrário, na verdade, né? Porque... Eu tentei abrir a primeira vez lá em 2008, 2009 na Califórnia, não deu certo. Aí foi meio que não levei ninguém pra lá, eu só fui várias vezes e não consegui. Aí depois de 2010 a gente abriu em New Jersey. Aí a gente mandou estagiários assim, um deles era o Luiz de Leon, que veio a virar ser sócio, sim, né? Teve aqui agora esses dias? Tava aqui, é verdade, tava em Campo Grande, né? E foram estagiários diversos assim. Mas não vingou, deu errado aquela vez em New Jersey. Depois na Flórida foi mais viajando assim e não montando uma estrutura. E aí depois, digamos, a quarta tentativa foi com a Proline. E na verdade aí sim que a gente botou a estrutura lá. E aí o primeiro aí foi o Luiz de Leon. E ao longo dos anos a gente foi levando pessoas. Eu mesmo nunca imaginei que eu ia me mudar para lá. Acabei me mudando para lá em 2017. Tô 8 anos lá morando. Mas hoje, dos 40 acho que é em torno de 40 funcionários que a gente tem na Foiotec USA, acho que são 9 brasileiros, assim, legal, que a gente levou pra lá. Legal. E esse mundo automobilístico lá tem muito brasileiro? Não. Até vou dizer que não, porque eu acho que tem 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Parece que eu vi um número desse aí esses dias. Eu acho que é uma proporção muito grande de pessoas assim com um nível social mais baixo e ligados assim a trabalhos, por exemplo, mais manuais, assim. Então, um percentual grande deve ser isso, assim. Mas é claro, aí tu também tem os ricos, super ricos, assim, tem outro tipo de estrangeiro brasileiro que vai morar lá, né? Mas assim, não sei se eu relacionaria com o mundo automotivo, assim, muito. Entendi. A impressão que a gente tem quando assiste seus vídeos é que normalmente você tá rodeado de alguém que fala português, né? O brasileiro parece que anda com brasileiro. Aí tá, então vou falar diferente. É que tem... Eu acabo tendo uma audiência, obviamente, até eu brinco, assim, tu quer... Tem bastante gente que me conhece, mas é bem fácil, assim, é só quem gosta realmente de carro e de um nicho ainda muito específico, assim, né? Mas tem muito desses caras nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, na Foiotec USA mesmo sendo no meio do nada lá, toda semana, se não dizer todo dia, aparece um cara do nada lá que viajou 200 km, 200 milhas pra
ou mais que isso só para visitar a gente, sabe? Sim. Então tem muito brasileiro que gosta de carro nos Estados Unidos, com certeza. Legal, com certeza. legal. É muito legal ver isso. O último episódio que eu assisti da F-150, né? Que você tava com o Paraguai. Eu falei, nossa, tem um paraguaio aqui. Que aqui com a nossa fronteira é muito comum, né? Sim. E aí eu falei, pô, é um baita paraguaio aí, um baita preparador, legal demais. E aí, como que é a F-150? Conta pra gente. Legal. Esse carro, na verdade, ele comprou por $2-3 mil. Era literalmente um carro de pedreiro, assim, de encanador. Tinha aquela caixa tradicional de pedreiro, 500 mil quilômetros o carro. Tanto que quando ele comprou, a gente falou, meu Deus, que bosta é essa que tu comprou aí? E ele gostava de fazer isso. Cara, quando vê, ele tava trocando motor, botando Coyote, Supercharger, câmbio 10 marchas, foi botando assim, ele... a gente brinca, compra um carro de 3 mil, bota 30 em cima e vale 20 agora. É isso, exatamente. Essa é a vida do lasanheiro. E aí, mas ficou muito legal. Só que ele tem um problema, assim, quase uma doença, assim, que ele faz uns negócios sem pensar e aí quando vê ele acaba, ele perde a vontade, ele quer pegar outra coisa. Tá na hora de trocar já, né? Tá e aí ele falou, pô, vou vender a 150 porque quero comprar outra coisa, tô precisando de um dinheiro pra outra coisa. Mas caramba, vai vender agora que tu fez tudo isso aí, né? E aí foi meio brincadeira, meio verdade. Eu sabia que eu ia comprar o carro, mas eu fiquei tentando enrolar ele durante aquele episódio lá e acabei comprando o carro, mas foi também porque, como a gente está desenvolvendo aquele negócio de injeção direta, aquele carro é uma plataforma boa de teste, já estava pronto. Eu disse, cara, ele fez um valor, entre aspas, bom para mim, que eu acho que justificaria ficar com o carro e depois, então, pelo menos foi o que eu falei pra minha esposa. Foi pelo menos a história que eu contei lá em casa. Mas aí foi legal, os guris gostaram de andar e vamos lá. Baita carro. E, cara, como funciona, assim, quanto tempo leva um desenvolvimento? Como que surge uma ideia? Quanto tempo isso demora pra desenvolver? Como que... Cara, que tem coisas que tu consegue fazer com recursos existentes, né? Aí é muito mais adaptação, assim, uma aplicação, né? Então, vou dar um exemplo assim, vamos controlar o câmbio 10 marchas. Aí é basicamente montar o câmbio, entende? E usa o produto que já existe e praticamente usa as funções já existentes, no mínimo uma alteração pequena de software, assim, que demanda engenharia, né? Mas aí é uma aplicação, né? Agora, quando tu fala em desenvolver um produto novo, aí dependendo teor do tipo de que é o produto, por exemplo, se é uma ECU nova, que nem uma FT700, aí realmente é um projeto de 3, 4 anos assim pra lançar o produto. Obrigado. Vamos pegar uma carninha. Ó. Muito bom. No Mato Grosso do Sul não dava pra vir sem comer um churrasco, né? É igual pro Rio Grande do Sul, não tomar um chimarrão. Tem muito gaúcho aqui, né? Muito. O estado colonizado, né? Pela turma do Sul. Mas então, cada produto vai ter produto. É que nem assim, vai ter coisa que vai demorar 4 anos pra sair. E vai ter coisas que é assim, tive uma ideia, vou fazer diferente e aí resolve. Então, e aí que entra uma coisa assim que a gente se preocupou muito ao longo dos anos, assim, é ter gente dentro da empresa que de alguma maneira tem essa mente criativa. Que envolve um misto de paixão, vontade, loucura, disponibilidade para pegar um motor diferente, um câmbio diferente e fazer um teste de uma coisa, um produto e tentar aplicar. A percepção que a gente tem quando assiste os vídeos parece que sempre tem alguém muito pronto para desenvolver alguma coisa nova, né? Quando a gente vê os preparadores, essa turma toda que tá aqui hoje nesse evento aqui, eu acho que quando você vai para o autódromo, vê o cara dar uma partida, dar uma largada, depois lê o log e fala, cara, putz, alguma coisa eu podia fazer diferente e tal. Isso é um negócio legal, né? No seu time, assim, você tem uma turma de preparadores que são fixos seus, assim, ou você usa muito isso de equipes que você patrocina, de pessoas que você está próxima? Quer dizer, pra desenvolver ou pra... as ideias, assim, cara, como é isso, cara? Cara, não, que a ideia, assim, ela bate gente lá na sua porta e fala, cara, tem uma ideia aqui... Não, na verdade, hoje é online, né? Hoje manda no direct, assim. Manda no direct. E eu até me preocupo bastante em tentar ler e falar e ver, porque, obviamente, se tem alguém oferecendo uma ideia... Sim. De um produto, de um negócio é excelente, né? Então, assim, a gente tem muita oportunidade, acho que assim, seja num evento, seja com cliente, um outro meio muito propício para nós ter ideias é os FT Education, treinamentos que a gente tem tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque tu pega alguém que está interessado, alguém que viajou, se disponibilizou tempo para ficar alguns dias num treinamento, essa pessoa, ela tá se doando para aquilo, né?
E também, mas acima de tudo, assim, aquele cara que está preparando um carro e que ele está correndo, e esse cara, ou que é um cliente que está fazendo um carro na oficina e aí está pegando um motor mais moderno, uma ideia nova. Então, assim, vem de tudo que é lado, né? E aí, nosso desafio é filtrar e conseguir canalizar isso aí para que seja selecionado, porque também vem muita distração, também vem muita coisa que é fácil, quando uma empresa começa a aumentar de porte, assim, tu te distrair ou perder foco, assim, em alguns produtos que, de repente, não são tão assertivos. Então, só tem um certo nível que tu pode errar, né? Sim. Então, também tem um compromisso, infelizmente, assim, tem certas coisas que não dá pra ter tanta liberdade de poder cada um fazer o que quer na hora que quer, sabe? Tu tem que ter um entregável, tu tem que ter resultado, tu tem que ter um entendimento se aquilo ali... Então, assim, até, por exemplo, dos meus projetos, assim, eu tento justificar eles de alguma maneira como negócio para o desenvolvimento da empresa. Às vezes é marketing, às vezes é uma coisa um pouco mais subjetiva, né? Mas normalmente ele tem um cunho de desenvolver alguma aplicação específica ou divulgar. Então, laboratório, né? Então, vou dar um exemplo assim, eu até incentivar ou motivar as pessoas, né? Então, também poder usar esse meio para, de certa maneira, gerar negócios é um desafio que é bom, porque para mim, por exemplo, isso é uma desculpa perfeita para fazer, de certa maneira, o que eu faço, e ao mesmo tempo isso gera realmente um retorno para a empresa, né? Legal. Cara, pra gente começar o nosso, indo pro fim aqui, né, pra gente continuar nosso bate-papo, como que você vê esse mercado automobilístico, assim, com essa coisa do elétrico chegando e saindo, e pra onde você acha que isso vai parar? Pra onde você acha que vai parar a performance automotiva, assim? Porque hoje você vai no autódromo, cara, você vê um carro, muita gente que nunca viu, nem entende mais, não sabe nem onde estão as coisas ali, olha aquilo e fala, cara, isso é uma usina, né? Pra onde você acha que isso vai? Pra onde vai o controle disso? Pra onde é o caminho? Assim, vamos só pegar o gancho do elétrico, né? Acho que o elétrico teve um hype e se estimou errado, assim, a maneira como isso iria tomar o mercado. Mas não vai deixar de tomar. Mas, assim, vou dar um exemplo assim, o Newton aqui, né? O Newton, o carro de dia a dia dele é um carro elétrico. E o meu carro de dia a dia nos Estados Unidos era um Tesla por 6 anos, praticamente. É mais prático, é mais adequado, a performance é superior. Mas não quer dizer que a gente não gosta do cheiro da gasolina, do motor, dos outros projetos, entendeu? Então, eles vão conviver harmoniosamente por mais décadas, assim. Então, assim, por exemplo, quantos anos não se fabrica um carro com carburador? E ainda existe um monte de carburador e tem, de certa maneira, um monte de lazer em cima disso, ou competição. Então, vai existir carro a combustão pela nossa geração e a geração dos nossos filhos, com certeza. Talvez ela vai estar dividindo mais espaço com os elétricos, talvez os elétricos em algum momento vão começar a tomar, mas não vai ser forçado. Acho que até a própria posição dos Estados Unidos agora com o presidente Trump foi de não obrigar os elétricos. Eu acho que é uma decisão sábia, porque o mercado meio que já não estava aceitando. Então, eu acho que assim, vai se conviver harmoniosamente, vai ter carro de competição elétrico em algum momento, vai ter algumas categorias, mas não vai ser algo assim, meu Deus, vai acabar a combustão. E aí, já na combustão, o que eu acho que... O que eu prevejo que está acontecendo, e não é nem prever, mas o que a gente está fazendo é que a tecnologia ela vai influenciar muito na performance dos veículos, né? Então, o próprio controle eletrônico, por exemplo, e especialmente a inteligência artificial, né? Então, hoje o uso de inteligência artificial, ele mudou muito em 3 anos, mas absurdamente, né? Tipo assim, em toda a nossa vida, né? Mais do que a gente às vezes percebe, né? E quem usar isso aí em seu benefício vai conseguir, obviamente, aumentar a performance e passar. Então vai existir uma seleção natural, eu acho, assim. Na competição, por exemplo, assim, quem utilizar mais tecnologia, souber usar recursos e até de projeto, de motor e de análise de dados e usar isso em conjunto com a ferramenta da inteligência artificial, provavelmente vai se destacar mais e vai começar a ter uma vitórias e necessariamente quem parar no tempo e ficar para trás vai acabar direcionando para um... Não quer dizer que hoje o cara pode ser especializado em mexer em carburador, tem mercado para isso, sim, mas vai ficando nichado, né? Então,
eu acho que a tecnologia vai impactar bastante no quanto você consegue tirar de rendimento, né? Legal. Tipo, há 10 anos atrás, tu ter um Opala com 1.000 cavalos era muito. Hoje, 2.000 é meio... tem um monte aí. Então, daqui a pouco vai ter Opala com 3.000, 4.000, entendeu? E ainda o velho Opala, porque os caras gostam, né? Por exemplo, de um motor desse. Assim como um AP também. E vai surgir alguns motores novos, mas... Ou seja, acho que a tecnologia vai avançar bastante, assim, e vai ajudar no desenvolvimento do que existe já. Legal. Bom, e aí, cara, pra gente voltar a falar de carro, fala umas 3 lasanhas que são as próximas aí. Cara, eu tenho uma lista grande, assim, que eu brinco que são carros que eu tenho sonho de ter, assim, que não necessariamente eu vou correr atrás deles, mas um dia eles vão me achar, sabe? Um dia acontecer... tipo, um carro um dos próximos carros que eu queria comprar aqui no Brasil é um tipo Sede Valve. Mas tem que ser preto. Me ofereceram branco, cinza, tudo que é cor aí, mas ninguém me ofereceu um preto ainda. Sim. Quando aparecer um preto bem novo, eu quero ver se eu compro. Quem já tem um já fica esperto. E isso assim, esse é porque foi meu primeiro carro, não era um 7 válvula, era 1.6, né? Eu quase comprei aquela Bonanza, né? Até, inclusive, achei que tinha comprado quando eu vi. Também, minha mulher também achou que eu tinha comprado, mas não... mas não foi o momento, sabe? Também outra coisa é saber a hora, né? A hora certa, né? Mas eu sempre tenho, nos Estados Unidos eu sempre fico de olho, assim, em alguns carros, assim, que eu acho que... Eu gosto de carro, assim, na ordem de 20 anos, assim. Legal. Eu acho que é um pico de desvalorização que é apropriado, assim, por exemplo, para investir. Porque não que... É estranho o cara dizer que é investimento, mas assim, se tu comprar certo cada carro, comprar ele bem comprado, um carro que vai valorizar, e pelo menos isso aí fica mais justificável, assim, no sentido de tu não ter... Não é um dinheiro jogado fora. Eu acho que, de certa maneira, se tu comprar só carro de 20 anos que tem uma tendência de virar clássico, tu não perde dinheiro, entendeu? Assim, porque ele até pode flutuar o mercado um pouco melhor, um pouco pior, mas em 30 anos ele vai estar valendo mais. Sim. Então, eu gosto de carros assim que sejam uma boa oportunidade também, que me tragam alguma memória ali. Tá certo. Mas antes de eu sair comprando mais carro, tem que acabar o que eu tenho também. E o Mazda, não tem saudade? Tem. Diárias. Tenho. Esse carro ali vai ser impossível substituir ele, né? Eu achei que eu ia ganhar aquele carro. Pois é. Então eu falei, nossa, certeza que eu vou ganhar, certeza. Eu torci mais do que quando eu joguei na Mega Sena. Eu falei, Cara, não, esse... Eu vou dizer que foi doído, mas é aquela necessário, assim, sabe? Teve um propósito, né? Teve um propósito, exatamente, sabe? Então, foi um momento que nos ajudou muito, sim, porque era uma enchente, né? Quando a gente passa assim a empresa passa por um desafio assim financeiro tão forte, são ações que tu tem que fazer rápidas assim e às vezes elas doem, né? A gente também não sabia quanto tempo ia demorar para recuperar. Era de certa maneira o carro mais valioso que eu tinha no Brasil para disponibilizar imediatamente para fazer uma ação dessa. A gente tinha aquelas 14 mil peças de roupa manchada que não tinha o que fazer, então a gente acabou assim meio que uma maneira bem criativa, assim, juntando isso e fazendo uma campanha que felizmente deu muito certo também, porque no meio de toda essa caça bruxa inclusive sobre rifas ilegais, esse tipo de coisa, a gente estava fazendo uma ação totalmente legal e bem desafiante, né, porque preservar a imagem, preservar tudo, fazer um negócio correto, sabe, e felizmente deu tudo muito certo, sabe, então foi importante, teve sua causa, fiquei feliz pelo cara que ganhou, o Jones lá, que é um cara do interior do Rio Grande do Sul, um cara simples assim, que mudou a vida dele, vai mudar a vida dele, então tá com o carro ainda, obviamente ele vai acabar vendendo o carro, né? Sim. Transformar, mas eu mesmo disse pra ele, cara, fica com o carro um tempo aí, pelo menos capitaliza um pouco de repente, né, pra tua empresa, esse tipo de coisa, então também fiquei feliz por quem fosse, porque talvez o mais doído fosse se alguém tivesse ganhado nem sabia o que era, ou não tinha interesse, ou faria alguma uma bobagem com o carro, sabe? Sim. Eu vi esse carro funcionar num festival de arrancada em Curitiba, que ele tava na garagem do Los Hermanos atrás, e foi a primeira vez que eu vi um motor rotativo ligado. E aquilo é impressionante, né? No Brasil é muito raro. É muito raro. E quando eu fui pra lá, na época eu tinha montado um carro pra gente correr e faltavam algumas peças e eu cheguei lá e eu vi o carro e eu falei, cara, isso sim é um negócio absurdo de legal, né? Muito legal.
Mas é isso, Anderson. Eu queria agradecer você, cara. Agradecer demais mesmo essa oportunidade da gente poder trocar essa ideia aqui, esse papo. Hoje foi bem natural. Eu acho que eu perguntei tudo que veio na minha cabeça. Eu tentei conduzir de uma forma totalmente diferente do que você já participou em algum lugar. Espero que você se sinta em casa aqui em Campo Grande. Já estou. Saiba que aqui é um lugar que você pode voltar quando você quiser, né, Dom? A gente está de portas abertas aqui. É muito importante ter você aqui perto e isso vai ajudar muito o cenário do automobilismo aqui de Campo Grande. Então, fico obrigado. Feliz também. De novo, obrigado pelo convite, obrigado pelo churrascão aí. Fiquei até lisonjeado aí. Fiquei feliz aí de estar juntando essa galera aí também. Isso aí. E parabéns pela iniciativa do podcast também. Espero que consiga agregar mais ainda e seja algo bacana aí. Legal. Bom demais. Tá bom? Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, Anderson. Obrigado, cara. Valeu mesmo.